Fala, turma! Tudo bem? Chegamos aqui à nossa última aula de muito conteúdo e de muita informação para você que teve o interesse de aprender o que nós aqui do Time Máximo fizemos durante mais de 10 anos, que conseguimos levar nossos atletas, os nossos alunos ao mais alto nível, seja esportivo ou seja na vida deles. Hoje nós temos alunos que estão na seleção brasileira, que ganharam os títulos nacionais, internacionais, e também temos grandes homens, grandes pessoas que foram formadas pelo nosso método e pelo nosso processo. Temos médicos, advogados, e isso nos dá grande satisfação. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de um conteúdo que a gente não poderia deixar de abordar, que é criando times campeões. Existe um processo que os grandes treinadores, os grandes formadores de pessoas e atletas, eles utilizam para ganhar. E nós aprendemos, seja através de estudos ou através do nosso dia a dia, da nossa experiência que vivemos durante todo o processo profissional. E estamos aqui para trazer para vocês em mais essa aula contagiante. Fica de olho e vamos aprender muito conteúdo. A primeira parte de nossa aula hoje é: o que estou disposto a fazer para vencer? E vencer não é vencer uma competição, mas sim vencer ou a competição ou na sua vida. A primeira coisa que eu tenho que analisar é: o que estou disposto a fazer para chegar onde eu quero chegar? O quanto eu vou me dedicar e o quanto eu vou abdicar para conseguir os meus objetivos. Não adianta, pessoal, todos aqueles que chegaram mais longe, seja no esporte ou na sua vida, eles tiveram que abdicar e que se doar muito para conseguir chegar lá. O processo, ele é muito mais importante do que o objetivo final. O objetivo, muitas vezes, é aquele sonho que você deseja chegar. Você pensou, idealizou, sonhou. E aí você vai colocar o seu objetivo para chegar lá. Não adianta também achar que só sonhar vai fazer com que aconteça. O que vai realmente fazer a diferença é o que você vai fazer no seu dia a dia. Você que está aqui estudando conosco, uma pergunta: o que você está fazendo de tudo aquilo que a gente está ensinando? Você está estudando? Você está aplicando? Você está aprendendo? O que você está fazendo? Se você não fizer nada, nada mudará também. A mesma coisa você vai passar para os seus atletas, que o dia a dia, o que ele está fazendo sempre, vai fazer com que ele atinja os seus objetivos. Um segundo ponto muito importante é como construir uma filosofia campeã. Essa filosofia, ela se constrói no dia a dia, durante o processo. Os seus alunos, os seus atletas, eles precisam entender o que é que você está fazendo para que eles atinjam o seu objetivo, e eles também precisam entender como é possível atingir os seus objetivos. O campeão nada mais é do que aquele, degrau por degrau, ele chegou ao topo. Não adianta você visualizar algo lá em cima e não respeitar o processo de traçar cada passo ao seu momento. Isso sim vai fazer com que o seu atleta, o seu aluno, ele seja um grande campeão. Ou dentro das competições, dentro do esporte e também na vida dele. Um terceiro aspecto que não pode ser esquecido, pessoal, é que o mais importante é o time. Toda equipe campeã,
ela precisa entender que todos são importantes para a equipe. Não existe o mais importante, não existe o melhor. Existe sim uma equipe forte, que ela, em outras aulas, como nós já observamos, vai ser formada por uma equipe que vai lhe dar estrutura para você chegar ao mais alto nível que você pretende chegar, e também a sua equipe, que são os seus colegas de treinamento. Ninguém vai ser muito forte se tiver pessoas fracas treinando com ele. Então, quando você entende isso, todos aqueles que estão inseridos no processo têm que estar evoluindo juntos, continuamente. Lógico, alguns evoluirão um pouco mais, outros estarão aqui. Mas, consequentemente, se todos tiverem a mesma mentalidade, que a equipe é mais importante do que o individual, então vai fazer com que a sua equipe seja uma equipe campeã. A equipe precisa caminhar junta. Não adianta nada eu ter pessoas com objetivos diferentes inseridos no mesmo processo. Cada um tem que estar inserido naquilo que ele pretende atingir. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um aluno que ele está ali para treinar karatê, porque ele quer fazer uma atividade física para a sua saúde. E eu tenho um outro aluno que quer ser um atleta, quer ser um campeão, que quer chegar ao mais alto nível dentro da sua modalidade. Eles estão com pensamentos e objetivos muitas vezes diferentes. Isso vai fazer com que muitas vezes exista um contraponto na dedicação de ambos. Então, é muito importante que os alunos e os atletas, eles sejam diferenciados e que cada um esteja inserido no objetivo que pretende atingir. Por quê? Falando do atleta, ele está ali para ir além dos seus limites, superar aquilo que um dia ele já foi e atingir algo mais alto. O aluno também, ele vai tentar superar seus limites? Sim, mas o objetivo dele não é a competição em si, é a vida dele, uma melhor saúde, um bem-estar, uma sociabilização. Já o atleta não, ele quer vencer. E para você vencer, você precisa estar inserido no processo vencedor. Então, todos que estiverem ali, naquele ambiente, têm que caminhar juntos e ter objetivos claros. Dando continuidade da aula Mentalidade Campeã. Gente, não existe campeão sem derrota. Não existe campeão sem cicatriz. E quando eu estou falando isso, eu estou falando que eu não acredito no equilíbrio. Não existe equilíbrio para quem quer ser campeão. Você quer me falar que um atleta medalhista olímpico ele tem equilíbrio? Ele não tem equilíbrio. Então, todos os resultados que nós alcançamos foram através do desequilíbrio. Quando eu falo desequilíbrio, eu estou falando que a gente tem que colocar os nossos atletas em situações desconfortáveis. Para quê? Para que abra uma ferida. Estou falando que aqui a ferida é um processo de evolução, que é o sofrimento, que é a melancolia da derrota. Para aí sim, comece a cicatrizar e ele entenda que aquilo ali faz parte do processo. Então, um dos primeiros tópicos que você precisa falar com o seu atleta: não viva durante muito tempo o luto da derrota. Por quê? Quando a gente perde, é um processo de aprendizagem, é um momento que a gente precisa olhar para dentro e fazer uma autoanálise para saber se realmente aquela derrota foi fruto de uma falta de dedicação, foi fruto de um erro específico dentro da competição, foi fruto do processo que foi desenvolvido no cronograma de treinamento. Então, invista em derrota. Se você não investir em derrota, você não faz com que o seu atleta evolua. Então, coloque o seu atleta para participar de eventos mais forte do que a capacidade dele, porque a partir daí ele começa a entender que o processo é um pouco mais árduo, que o desequilíbrio é necessário. Então,
tópicos que eu falei aqui nessa conversa da gente. Não acredito no equilíbrio para ser campeão. Precisa ter desequilíbrio. Ponto número 2. Invista em derrota. É a derrota que faz o seu atleta ser mais cascudo, o termo mais popular aí. É a derrota que faz com que o seu atleta crie cicatriz e ele se torne um pouco mais forte quando se deparar com situações conflitantes. Quando eu falo que derrota faz parte do processo, eu não estou falando que essa derrota é apenas na competição. Essa derrota precisa ser constante. A todo momento durante o treinamento vai existir erros. E muitos atletas, por conta de vaidade, eles não suportam o erro para não deixar você frustrado com a ação que você propôs. Então, quando você entrar no tatame, fale diretamente para todos os seus atletas que você está ali para ajudá-lo e não para julgá-lo, para que se torne um ambiente de aprendizagem mais simples, mais objetiva. E outra frase que você precisa utilizar sempre nos treinamentos: fale com os seus atletas que eles precisam se permitir ao erro. É a partir do erro que se torna o aprendizado. É a tentativa e erro que proporciona o aprendizado. Então, o fato de ele estar inibido para acontecer o erro faz com que ele não tenha um aprendizado e ele se sinta frustrado quando acaba o treino, porque ele não vai conseguir atingir o objetivo se não passar por um processo natural do erro. Mais uma vez, você não está no treinamento para julgar o seu atleta, mas sim para ajudar ele a evoluir no processo de ensino e aprendizagem dentro do seu cronograma de aula. Para se ter uma equipe campeã, o ambiente precisa ser favorável. Então, a concorrência dentro do treino precisa ser elevada. Mais uma vez falando aqui de desequilíbrio. A concorrência dentro do treinamento precisa ser forjada por você. Então, os atletas que se destacam em turmas específicas que você ministra treinamento, se ele está ali como exemplo, ele está no lugar errado. Ele precisa estar num ambiente desconfortável, que proporcione desequilíbrio no aprendizado dele. Atleta nenhum evolui sendo acariciado. Eu nunca vi, na minha trajetória de técnico, um atleta ter rendimento sendo tratado com carinho dentro do treinamento, é claro. Com carinho que eu falo, com palavras amigáveis, vem aqui meu amorzinho. Não é assim que o atleta evolui. Os atletas evoluem em situações de desequilíbrio, em situações conflitantes, que aí eles fazem com que eles evoluam não só na parte técnica, na parte tática, na parte atlética, mas na parte emocional. Ele não vai para um ambiente favorável, ele não vai para uma situação que vai estar na zona de conforto. Toda a competição é um momento de desconforto. E aí tem uma frasezinha que a gente utiliza muito: se você vai competir na chuva, treine na tempestade. Então, o seu treino precisa já proporcionar um ambiente de desconforto emocional para ele. Porque é aqui que se faz o campeão. Não é na competição apenas que o atleta tem que estar com todo esse contexto aí, né, emocional, que agride muito o desempenho dele. Então, dentro do treinamento já precisa ser um ambiente que proporcione esse desconforto. Para quê? Lembra da cicatriz? É a partir da abertura de uma ferida que se tem a cicatriz. Se eu não abrir alguma ferida dentro dos treinamentos para que ele evolua, a cicatriz não vai vir. Então ele vai se deparar com um ambiente desconfortável na competição e ele não vai conseguir desempenhar a sua parte técnica, a sua parte atlética e a sua parte física dentro das competições. Ainda dentro do processo de treinamento, os atletas precisam entender a sua aula para que eles se ajudem, tá? Uma das coisas que eu falo também dentro do treinamento é que se eu facilito o treinamento para o meu colega, eu faço com que ele sofra na competição. Então, se o treino é muito fácil, na competição se torna difícil. Se o treino é um pouco difícil, a competição se torna um pouco fácil. Se o treino é muito difícil, a competição se torna muito fácil. Então, por isso que eu estou falando que o ambiente precisa ser de competição e de desequilíbrio.
todos os atletas que estejam treinando com você precisa de ter concorrência. Então, um sempre dificultando o treino para o outro. E quando eu falo dificultando, é proporcionando situações de mais velocidade, de mais força, de mais intensidade. Eu não estou falando aqui isso para burlar as ações que estão sendo executadas, mas dificultar, fazer um treino mais intenso, fazer um treino mais com mais potência. E aqui serve para que vocês entendam o que eu utilizo muito essa palavra agonia. O treino precisa estar sempre em agonia. O seu atleta precisa sempre estar agoniado, agoniado para aprender, agoniado com a situação. Quando ele sair, que der o tempo de intervalo, ele vai entender que aquela situação estava agoniante, mas faz com que ele evolua para a próxima situação. Uma das coisas agora que eu vou falar para vocês: fardamento ganha competição. E quando eu estou falando isso, lógico, né, que não é só isso que favorece a você chegar numa competição e essa competição seja fácil e que você saia de lá com um resultado positivo. Mas você chegar organizado, e por isso a importância da primeira, da segunda aula, que a gente fala sobre a criação de objetivos, a criação da sua marca, a criação do seu processo. Então, se você chega organizado, se sua equipe é educada, se sua equipe também exala no momento da competição profissionalismo, todo aquele contexto favorece para que as pessoas que vão julgar, que são os árbitros, entendam que a sua equipe é diferenciada. Então você já entra na quadra, no tatame, na piscina, com um passo a mais, porque você encantou antes de pisar na área de competição. Então encante o contexto competitivo com a organização, encante o contexto competitivo com a educação. Então exale todo o ensinamento que você teve aqui nessas aulas para os seus alunos, para que no momento do espetáculo, que é a competição, ele seja exercido com muita maestria. Um outro tópico para que sua equipe seja campeã, um comportamento fundamental, é que os seus atletas tenham momentos de lazer juntos. Se eles não conseguem proporcionar isso, você, enquanto gestor, enquanto técnico, precisa proporcionar. Porque se conhecer, ter intimidade, viver, comer junto, passear juntos, isso favorece o momento e a criação de unidade do seu time. Favoreça esses momentos de lazer junto, de viajar junto, para que o seu time tenha uma situação de unidade. Um conteúdo que é muito importante: não negocie com atraso. Se o seu atleta não consegue acordar no momento que o despertador toca, ele já está perdendo para o despertador. Se ele não ganha do despertador, como que ele vai ganhar de um adversário dentro da competição? Se ele não consegue chegar no horário do treinamento, como que ele vai enfrentar um adversário? Situações como chegar atrasado no treinamento favorece com que ele chegue atrasado na competição. E chegar atrasado na competição pode ser jogar um projeto por água abaixo, jogar todo o cronograma de treinamento, de pré-temporada, de temporada, todos os ajustes que você proporcionou para que seu atleta chegasse capacitado em uma competição, ele jogar por água abaixo porque simplesmente ele não consegue cumprir um horário e ele não chegou no horário da competição. Ou se ele não valoriza chegar no horário no treinamento, isso faz com que ele não valorize também chegar no horário da competição. Então, uma das coisas que você precisa entender: não negocie com atraso. Esse é o primeiro passo para tornar um atleta campeão. A sua equipe precisa ser leal e você ser leal com a sua equipe. Então é interessante que você, quando for decidir algo para o grupo, converse com o grupo. E uma das coisas muito importantes, mesmo que um dos membros do grupo não concorde com aquela decisão, ele precisa dizer que concorda para todo o ambiente social. Por quê, gente? Se um do grupo chegar e falar: todo mundo decidiu aquilo, mas eu não concordo, isso faz com que esse grupo não mostre hombridade. Hombridade é, mesmo não concordando com a situação para o público, eu esteja do lado do meu colega, do meu time. E aí sim, o momento de correção vem de forma individualizada, frente a frente, olho no olho, e vai falar ali exatamente o que você não concordou. Então, lealdade é corrigir no particular
e ser leal em público. O grupo precisa estar coeso com o projeto. O grupo precisa entender e respeitar todo o processo e todas as decisões tomadas com a família de time, a família competição, a família de atletas. É a partir da frequência que se existe a excelência. E quando eu estou falando sobre frequência, eu estou falando sobre frequência de tudo. Se o seu atleta não tem frequência alimentar compatível com o objetivo dele, ele não vai se tornar excelente. Se o seu atleta e você não tem frequência dentro dos treinamentos, ele não vai se tornar excelente. Se o seu atleta não tem frequência na maturidade emocional dentro dos treinamentos, no dia a dia, ele não vai se tornar excelente. Então, é a frequência, é o dia a dia, é um pouquinho a cada dia que se torna o seu time e o seu grupo excelente. Agora eu vou falar sobre um tópico muito importante e que isso, é claro, a gente foi desenvolvendo através de terapias, através de conversas com psicólogos, e ele deixou bem claro para a gente que existe uma balança bem clara dentro do ambiente de conflito, dentro do ambiente competitivo, que são dois pesos. Quais são esses dois pesos? É a vontade de ganhar e o medo de perder. Lógico, ninguém está com um peso só colocando na balança. Geralmente isso vai se tornando mais pesado durante o processo da competição, durante o processo do treinamento. Às vezes o medo de perder está mais aflorado do que a vontade de ganhar. E às vezes a vontade de ganhar está mais aflorado do que o medo de perder. É muito claro isso, geralmente, na primeira disputa. Na primeira disputa, o medo de perder está muito mais aflorado. Quando eu falo de esporte individual, a pessoa demonstra isso com nervosismo, com perda de padrão de memória, às vezes suando demais as extremidades, tá bom? E quando eu falo de time, a maioria do time tem maior medo de perder do que vontade de ganhar sempre no primeiro confronto. Ou se o seu adversário, na sua cabeça, está sendo melhor do que você. É muito comum que isso aconteça. E o que precisa ser trabalhado e treinado não é durante o processo competitivo, é dentro do seu dia a dia, é na frequência que se faz a vontade de ganhar ser mais aflorada que o medo de perder. Porque o medo de perder, gente, geralmente é um momento que o atleta está ali naquela situação contando as horas para sair daquele momento. E aí vem a situação que ele não consegue corresponder com tudo que foi treinado. Já quando ele está com o sentimento de vontade de ganhar, a hora passa que ele nem sente. O jogo acaba, a competição acaba, que ele nem sente. A competição acabou e quando ele percebeu, já estão comemorando aquela vitória. Como é que é trabalhado isso? Não treine até ter certeza que vai dar certo. Treine até que seja impossível dar errado. Esse é o trilho e o caminho que a sua equipe precisa seguir. Então, a partir da frequência de treinamento é que você entende que pode existir sim atletas mais habilidosos, pode existir sim atletas que encantem mais na competição, times que encantem mais na competição. Mas valorize a frequência do processo. Se você tem um processo que é impossível de dar errado, pode aparecer qualquer adversário na sua frente, maior, melhor na sua percepção daquele momento, mas o atleta se torna empoderado quando ele entende que ele fez muito bem a frequência para se tornar excelente. Aí ele começa a entender, ele pode ser até melhor, mas ele não se preparou mais do que eu. Tudo que eu acabei de falar não foi construído da noite para o dia. Se foi tornando através de tentativas e erros. Eu já errei muito, eu também já acertei muito. E através desse processo de tentativa, de erro e acertando, é que a gente criou a genética máximo. A nossa genética perpassa por todos esses acontecimentos e por todos esses comportamentos que acabei de citar aqui. Isso serve para qualquer classe social. Alunos de baixa renda, alunos que são filhos de médicos, filhos de empresários renomados, alunos de classe média, todos
todos esses são impactados e a mudança de comportamento vem através da nossa genética, através do nosso processo de time campeão. Então, se você quer tornar o seu time campeão, se você quer favorecer para que os seus atletas entendam o que é a frequência, para que eles respeitem o processo, comece pelo simples. Faça o seu dia a dia ser produtivo. E é a partir daí que o seu time se tornará campeão. Agora vem um segredo da Máximo para vocês. A mentalidade Máximo ou mentalidade X. Como diria um grande escritor, Napoleão Hill, tudo que a mente pode conceber, você pode realizar. E ao final dessa aula, eu vou apresentar 2 livros que impactaram diretamente na nossa cultura, na nossa missão, nos nossos valores e na nossa filosofia de treinamento, de método e de trabalho. Entendamos o seguinte: o que vai fazer o seu aluno ou seu atleta mudar é o conhecimento que você vai colocar para ele. A sua mente vai fazer com que você possa chegar onde você quiser, mas para isso você precisa desenvolver a sua mente. Nós aqui na Máximo procuramos fazer o atleta pensar e não só reproduzir o movimento. E como você pode fazer isso? Você alguma vez na sua aula, durante o processo de aprendizagem dos seus alunos, você já deu algum livro para o seu aluno? Se você ainda não fez isso, está atrasado. Nós somos seres pensantes. Então, aquilo que a gente conseguir pensar e evoluir através do pensamento, nós conseguiremos chegar em um patamar mais alto. Seja seu aluno, seja seu atleta, ele precisa pensar e entender aquilo que você está passando para ele. Então, estimulem a leitura. Se você consegue fazer com que o atleta, o aluno leia, ele com certeza vai levar isso para os seus treinamentos e para a sua vida. Nada é por acaso, tudo acontece a partir daquilo que você consegue aprender, entender e evoluir. Entendam o seguinte: uma das formas para você fazer o seu atleta pensar além da leitura é fazer com que seus conteúdos criem desafios, mas não desafios apenas técnicos, e sim desafios da sua parte mental. Você alguma vez já pensou em fazer uma aula onde ele tivesse que escrever aquilo que ele vai fazer? O meu atleta, ele precisa lutar e resolver uma situação que o outro atleta, ele colocou para ele. Como é que eu posso fazer ele pensar nisso? Eu coloco a situação de forma escrita, eu faço ele responder o que ele faria naquela situação e depois eu vou colocar na prática. Ou seja, a teoria sem prática, muitas vezes, ela não vai ter a mesma absorção. E pensando no esporte, nós precisamos fazer ele pensar, mas transferir esse pensamento para a sua execução. Muitas vezes você não vai entender porque seu aluno não evolui, justamente por isso, pessoal. Porque ele não está pensando no que está fazendo, ele está apenas executando. Quem executa vai ser mais um. Quem pensa e evolui vai ser o diferente. E isso ele vai levar para a vida dele, isso ele vai levar para o seu esporte, ele vai levar para o seu treinamento, para a sua competição. E lembrando o que eu falei em aulas anteriores, o atleta, ele durante o processo é 80% físico-técnico e 20% mental.
no dia da competição, que é a hora do show, o showtime, ele é 80% mental e 20% físico-técnico. Então, pessoal, pensa no seguinte: a mentalidade da Máximo é aquela mentalidade que o atleta ele não é um reprodutor de movimento, ele é um ser pensante e ele é um ser transformador. Turma, segue aí uma mensagem final e uma filosofia para vocês, seus alunos, que nós aplicamos aqui na Máximo. E essa filosofia se embasou muito em 2 livros muito interessantes que fizeram com que nós mudássemos a forma de pensar. Um desses livros é o livro do multicampeão do voleibol Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Mostra um pouco da sua trajetória na seleção e na sua vida enquanto profissional. E eu aconselho que todo mundo que trabalha com esporte leia, porque faz grande diferença na sua atuação profissional. O segundo livro é o livro do autor Napoleão Hill, chamado Atitude Mental Positiva. Ela faz com que você, durante todo o processo, nunca desista. Você persista, tenha paciência, entenda que as coisas irão acontecer e tudo está na sua mente. Então, pessoal, fica a última mensagem aqui para vocês. Nada é impossível. Tudo que você sonhar, você pode realizar. Enquanto uns desistem, nós fazemos história. Obrigado a todos.